Olá, meu querido, minha querida, bom dia a todos e todas, na graça e na paz do nosso bondoso Jesus, o Messias esperado que nos alcançou e nos preencheu com seu amor. É com essa graça, com essa saudação que eu te saúdo, que eu te cumprimento e peço licença para ser mais uma voz que povoa as vozes do seu coração na intenção de edificar sua vida. E essa é a minha oração, que Deus faça-me instrumento para a edificação de todos quantos ouvirem essa palavra. Eu quero que você ore comigo pedindo a mesma coisa. Pai, nessa manhã eu venho pedir ao Senhor que nos encontre. E eu creio que o amor do Senhor ele é manifestado e revelado na medida que há encontros. E esse pode ser um encontro onde o Senhor me usa para falar e encontre corações para ouvir. Esse encontro pode revelar a grandeza, a graça, o teor de Deus aos pedaços, né? Aos poucos nós vamos aprendendo de Ti dessa maneira, compartilhando uns com os outros. Abençoe quem me ouve, abençoe a mim para falar, abençoe a mim para compreender também e a todos aqueles que poderão repartir o que vai ser ministrado aqui também. Em nome de Jesus, nós te agradecemos essa rica e doce oportunidade. Amém. Muito bem, ontem eu reparti com você a respeito de Jó. Eu gostaria de continuar no Jó. No livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, diz assim: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser impedido. Dos seus planos, dos seus pensamentos, dos seus projetos, daquilo que você planejou, Senhor. Na verdade, o Jó está falando com Deus, né? Essa é a palavra de Deus. Muito se fala e se vislumbra ou deslumbra-se muito um alumbramento a respeito do poder de Deus. Deus é poderoso e é mesmo. O Jó está falando aqui que ele é mesmo. O Jó está falando e garantindo que Deus é de fato poderoso. E isso não está em discussão. Mas ele também está falando que nenhum dos seus pensamentos ou nenhum dos seus planos, dos seus projetos, das suas intenções, podem ser impedidos. Então nós entendemos aqui nessa declaração que Deus pode o que Ele quiser, só que Ele não quer qualquer coisa, Ele quer algumas coisas, e essas algumas coisas compõem o seu plano, constituem os seus planos, constituem os seus pensamentos, e é isso que é importante. Inclusive, faço um parêntese aqui, para dizer uma coisa, a oração, ela não é para eu convencer a Deus de que eu preciso de alguma coisa que só Ele pode fazer. Não, Ele sabe disso. A oração, ela é para que eu me amolde àquilo que são os pensamentos de Deus. A oração é para que eu vá me tornando cada vez mais sensível àquilo que Deus está fazendo, pensando e resolvendo no mundo, né? Porque é isso que Deus está fazendo, resolvendo o mundo. Desde que o mundo se complicou, Deus está resolvendo o mundo. Então, o que Deus está fazendo para resolver o mundo? Quais são os planos e os pensamentos de Deus que Ele quer revelar e compartilhar? Obviamente, é que Ele não vai contar tudo para mim, nem para você, mas alguma coisa que é da nossa competência, que Ele decidiu para nós, então Ele vai querer revelar. E é por isso que a gente ora, para a gente saber qual que é a nossa missão, vamos dizer assim, o nosso papel na missão que é de Deus. Deus está em missão desde o início. Nós aparecemos e ocupamos um papel na sua missão, por isso somos comissionados, né? Então é isso que importa e é por isso que a gente ora, para a gente não ficar perdido e não fazer alguma coisa que nada tem a ver com a missão de Deus, né? Que nada tem a ver com a missão de Deus. E às vezes a gente até acha que está fazendo alguma coisa que tem a ver com a missão de Deus. Mas como nós vimos aqui, Deus tem os seus planos e os seus planos é que correspondem à sua missão, né? E se a gente está fora dos planos de Deus, mesmo que a gente esteja fazendo alguma coisa para Deus, pode ser que a gente não esteja fazendo com Ele. E isso é complicado.
Alberto Caeiro é um codinome de Fernando Pessoa. Ele disse assim que o universo não é ideia minha, é a minha ideia do universo que é a ideia minha. E o pastor Ed René Kivides, numa de suas mensagens, ele usa essa frase, né, essa pequena declaração, dizendo assim, que Deus não é ideia minha, a minha ideia de Deus é que é ideia minha. Então, o que eu penso que Deus pensa não é o que Deus pensa, o que eu penso que Deus pensa é apenas o que eu penso que Deus pensa. E esse é o problema, que às vezes a gente pensa o que Deus pensa como se fosse o pensamento de Deus. E não é. E é por isso que a gente ora para a gente ir se tornando cada vez mais sensível ao que Deus pensa, ao que Deus se revela, quando se revela, e Ele se revela dia após dia, e a gente vai aprendendo dia após dia o que Deus está fazendo, o que Deus está esperando de mim ou de nós, né? Enquanto Ele caminha na sua missão, nós temos um papel quanto a isso. E é por isso que a oração, ela se faz tão importante. Não, veja bem, aqui ele diz, Deus pode tudo, isso não está em discussão. Mas ele também diz, nenhum dos seus planos e pensamentos pode ser frustrado. Então é isso. Nenhum dos seus planos, nenhum dos seus pensamentos podem ser impedidos. E é aqui que está o segredo da coisa. Porque Deus poder tudo é uma coisa. Agora, o que Ele está fazendo? O que Ele quer fazer? O que Ele decidiu fazer? Então, Ele está disposto a revelar isso a nós na medida em que ganha a nossa competência, né? A nossa competência não é fazer tudo, a nossa competência é uma parte. E Ele quer revelar para nós a nossa parte, para que a gente não fique perdido fazendo alguma coisa que depois Ele vai falar, eu não te conheço porque você nunca se enquadrou nos meus planos. Né? Então essa que é a verdade aqui que eu quero repartir com você. Deus pode tudo, mas Ele tem seus pensamentos. Veja bem, os pensamentos de Deus, a gente pode pensar assim, olha, tem gente que diz assim, olha, nós somos a menina dos olhos de Deus, e se Deus pode tudo, eu estou feito, porque você acha que Ele não vai proteger a menina dos seus olhos? Você acha que Ele não vai querer sempre o melhor para a menina? Deus é que sabe os pensamentos que tem a nosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que a gente quer. Então, até isso, não vai dar tempo de explicar sobre isso aqui, não é a intenção, mas até isso ela está num contexto que não é bem o que a gente pensa. A gente pensa, mas não é aquilo que está escrito. Então a gente acha que o que está escrito é o que a gente pensou, né? Então, o que eu gostaria de falar para você é que, por exemplo, no Antigo Testamento, Deus tinha os seus pensamentos e seus planos, e depois, não é que Ele mudou de pensamento e plano, mas é que encerrou-se uma aliança e se inicia uma outra aliança e os planos de Deus continuam. Só que a continuidade dos planos, ela se apresenta de uma maneira um tanto quanto diferente. Vou explicar. Por exemplo, a proteção que Israel tinha vamos dizer assim, o olhar de Deus para Israel era de uma maneira, o olhar de Deus para nós hoje é outra maneira, e eu vou explicar o porquê. Israel é comparado com uma mulher grávida que está para dar à luz, e a luz é o Messias, a nação grávida do Messias que vai vir ao mundo. Então, tratar uma mulher grávida é um tratamento mais do que especial, porque ela está para dar à luz. E a gente não pode perder nem a mulher e nem a criança. Isso é o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento ele está envolvido nesse pensamento de Deus. A mulher está grávida. Por isso, tanta proteção, por isso a terra, por isso os bens, por isso toda aquela bênção, por isso toda aquela riqueza, por isso obedecer à lei tinha impactos relevantes diretamente com a terra, porque a terra precisava proteger a mulher grávida. Por isso, os muros em torno de Jerusalém, de proteção, eles são uma parábola da proteção de Deus àquela que está grávida. Agora, uma vez que a mulher trouxe o filho ao mundo, todos os que estão em volta do filho, inclusive agora a mulher que estava grávida, mas não está mais, agora ela se une ao filho num mistério, num plano de salvação do mundo.
porque o Messias veio para o mundo. Então, o que é a nossa missão em tese, ou em tese não, de modo geral, né? Genericamente, o que é a nossa missão? É pegar o menino e levar o menino para toda a história, é levar o menino para todo mundo, porque o menino vai salvar o mundo, que não é mais um menino, né? É o nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, a manifestação dos filhos do reino de Deus agora é para manifestar o menino para todo mundo. E não é mais a mulher que fica dentro do muro da proteção, porque o muro de proteção, vamos fazer a restauração dos muros de Jerusalém em nossa volta. Não, isso é uma conversa e um pensamento de Deus para a mulher que estava grávida. A menina dos olhos de Deus era protegida porque ela estava grávida do Filho de Deus. Agora ela gerou o filho. E quando ela gerou o filho, agora o pensamento de Deus é outro. Vocês vão levar o meu filho para todo mundo. E aqui exige uma postura bem diferente. Aqui exige uma postura não de quem está grávida, mas de quem já gerou o filho e agora se une ao filho para a salvação do mundo. E quando você percebe o filho, você percebe que o filho, ele não se colocou numa posição de superestrela. Ele não se colocou numa posição de eu vou chegar num palácio, vou dominar o mundo do palácio, tudo vai estar ao meu redor. Inclusive ele disse, olha, no meu reino não é como esse mundo. Nesse mundo, né, no reino deste mundo, o que acontece é assim, aqueles que podem exercem pressão e poder sobre os que não podem. Mas no reino do meu Pai, no meu reino, não é assim. No meu reino, os que são maiores servem os que são menores. Então, veja bem, o reino de Cristo é diferente, mas só que nós estamos esperando que o Rei do Reino nos proteja à semelhança da gravidez, à semelhança da mulher que estava grávida lá. Nós queremos a proteção que Deus oferecia para a mulher grávida, entende? E nós não nos misturamos na missão de Jesus, que é se expor, que é se entregar, não importa o que vai acontecer comigo. Muitos morreram por causa do Evangelho. Por quê? Porque eles estavam na mesma pegada do Messias. Não mais da mulher grávida. A mulher grávida esquece, já passou. Inclusive ela se junta ao plano do menino para salvar o mundo. O menino se expôs, ele se entregou. Então a mulher grávida também agora se expõe e se entrega, né? Porque ela não está mais grávida. Né? E todos aqueles que vêm depois, eles vêm como fruto desse trabalho, que se entregam também. Não mais esperando a proteção de uma mulher que estava grávida, de uma mulher grávida, porque ela não está mais grávida. A nossa postura é diferente. Então, são olhares diferentes, pensamentos que não mudaram, mas que ganharam uma outra postura por conta da circunstância. Né? Quando a sua mãe estava grávida, o seu pai cuidava dela de uma maneira, todo mundo em volta dela, está para dar à luz, todo mundo protegendo, a criança tem que ser protegida, a mãe também, nós não queremos perder a mãe nem a criança, e certos esforços não podem ser feitos, especialmente se a gravidez for uma gravidez de risco, não é? Então, Israel era uma gravidez de risco, porque todas as nações em volta, todos os conflitos, a possibilidade inclusive do mundo das trevas, de Satanás mesmo, impedir os planos de Deus. Então, era uma gravidez de risco Israel, por isso Israel estava muito bem protegido. Mas uma vez que nasceu o menino, não precisa mais dessa proteção. Agora nós estamos aí para nos expor e para levar o menino para onde quer que for. E isso é importante. Porque o menino não vai vir voando do céu fazendo milagre. O menino vai ser manifesto na medida em que nós nos manifestamos e nos expomos à semelhança do menino que cresceu, que se tornou o nosso Senhor. Então, quando nós nos assemelhamos a Jesus, à sua entrega, ao seu papel, nós fazemos parte do seu papel, da sua história, né? Nós manifestamos Jesus no mundo. Quando a gente quer a proteção da mulher grávida, a gente não encontra esse chão, porque não existe mais esse chão. Do mesmo jeito que a lei encerrou e deu início a um movimento da graça de Deus, que na verdade a graça de Deus é desde o início, mas ela é marcada após a lei pela nova aliança, né? Da mesma forma que isso acontece, a mulher grávida também não continua mais grávida. Então é outro momento, nós vivemos outro momento da história. E cada momento tem as suas particularidades. Então nós estamos vivendo aqui nesse tempo, então confia em Deus. O que Deus diz isso é que é fé. Deus diz você creu, é fé. Então, confia em Deus, fica firme, porque Deus tem de fato planos perfeitos, a sua vontade é boa, perfeita e agradável.
E se você estiver nos planos de Deus, você vai experimentar essa vontade boa, perfeita e agradável. Agora, se você pensa que Deus é o que você pensa que Ele é, você pode se frustrar muito, porque Deus não é o que a gente pensa. Nós estamos buscando conhecer a Deus todos os dias, para estar mais sensíveis àquilo que é a sua vontade e àquilo que Ele quer de nós. Então essa é a minha oração, esse é o meu compartilhar nessa manhã. Que você possa estar cada dia mais sensível aos planos de Deus. E eu desafio você, eu posso até estar enganado, né? Mas eu desafio você a procurar no Novo Testamento um só versículo que deixa entender que nós somos meninos dos olhos de Deus. No Velho Testamento você vai encontrar, mas lembra, no Velho Testamento a mulher estava grávida do Messias. No Novo Testamento o Messias já veio. E nós somos convidados agora a colocar o Messias em todo lugar que a gente puder colocar. Então, é essa a mensagem, é isso que eu queria falar no seu coração. Procure aí na sua Bíblia, Menina dos Olhos de Deus, você vê se você vai encontrar, né, a referência ou, inclusive, o mesmo espírito com que era tratado lá a Menina dos Olhos de Deus. Vê se você encontra esse mesmo espírito no Novo Testamento. Você não vai encontrar porque o Novo Testamento tem as suas particularidades. Então, que essa palavra possa edificar o seu coração, possa te levar para uma outra perspectiva de evangelho, para uma outra perspectiva daquilo que de fato é a vontade de Deus. Eu não estou aqui querendo dizer para você o que é a vontade de Deus e o que está certo. Eu estou querendo apresentar para você uma possibilidade de leitura bíblica, uma possibilidade de entendimento bíblico, que não é a verdade, mas é uma maneira de ler a verdade. Porque Deus não é ideia minha. A minha ideia de Deus é que é ideia minha. Compreendendo assim, eu estou cada vez mais à busca do que Deus quer revelar a mim. Eu não digo que sei tudo, mas digo que procuro saber. Que Deus te abençoe, um beijo bento no seu coração e que essa palavra possa te encher e te tornar pleno para esse dia. Porque cada dia tem um pouco mais de Deus, porque a gente não vai saber de Deus tudo. Vamos passar toda a eternidade nos enchendo dele. Que assim seja para você. Que Deus te abençoe. Um beijo bento no seu coração.